E no vídeo de hoje eu vou te contar qual é a melhor época do ano para você imigrar para Portugal. É claro que isso é algo muito subjetivo, então muitos aspectos precisam ser analisados para que a gente possa identificar para você qual é o melhor período do ano para você. Nesse vídeo eu vou te contar sobre esses aspectos, vou te contar também sobre como foi, ali no final do vídeo eu vou te contar como foi o nosso processo de migração, o meu e da minha família, e qual foi a época do ano escolhida por nós. Então é preciso analisar se você está imigrando sozinho, se você vai chegar com uma criança que precisa estudar, se você tem o objetivo de trabalhar ou se você vai chegar aposentado, depende do visto que você vai chegar. Então existem muitos aspectos que você precisa analisar para escolher qual é a melhor época do ano para você emigrar para Portugal. E nesse vídeo a gente vai te trazer conteúdo de qualidade, então fica comigo até o final e me acompanha depois da vinheta. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Direito Além das Fronteiras. Eu sou o Luiz Henrique, sou advogado de imigração e no vídeo de hoje eu vou te contar sobre qual será a melhor época do ano para você emigrar para Portugal. E a gente precisa, como eu falei para vocês, analisar alguns aspectos. Isso varia também de acordo com o tipo de visto que você está chegando para entender qual é o seu objetivo em Portugal. Então vamos lá, gente. Muitos imigrantes buscam o visto de procura de trabalho. Esse é o visto mais procurado para os brasileiros que querem morar legalmente em Portugal. E para esse tipo de visto, é necessário que você consiga um contrato de trabalho para conseguir a sua autorização de residência. Então, o objetivo principal para os imigrantes que estão chegando com o visto de procura de trabalho é conseguir um contrato de trabalho. E qual é, na nossa visão, e assim, isso é quase que uma verdade absoluta, qual é o período em Portugal que você vai ter mais oportunidades de trabalho? Gente, a alta estação, que é o período do verão, que são os meses do verão, e quando eu falo verão, estou falando ali de metade de maio, junho, julho, até a primeira quinzena de agosto, e isso se estende, assim, essas oportunidades de emprego se estendem até setembro. Então, esse período ali de maio a setembro é um período em Portugal muito interessante para você chegar se você está buscando trabalho, se a sua principal preocupação é trabalhar, é conseguir autorização de residência através do trabalho. Então esse período da alta estação europeia, da alta estação em Portugal, em razão do verão, em razão das condições climáticas, fazem com que muitos turistas entrem no país, que muita gente passe pelo país nesses períodos e necessariamente e naturalmente, os empregadores precisam de trabalhadores. Os empregadores têm uma demanda muito grande de serviços e eles precisam de trabalhadores. Então, existe uma oferta muito grande de contratos de trabalho, de postos de trabalho para você que está imigrando com esse objetivo. Então, para você que vai chegar para procurar trabalho, esses são os meses mais ideais para imigrar para Portugal. Mas, em contraponto a essa oportunidade grande de empregos, nesses meses de alta estação existe uma demanda muito grande por imóveis. Então você vai ter muito mais dificuldade para alugar um imóvel, para arrendar. Em Portugal a gente chama de arrendar um imóvel. Então você tem o ponto positivo no verão da grande oportunidade de emprego, mas você tem um ponto negativo dessa dificuldade, dessa disputa muito grande para conseguir alugar um imóvel em Portugal. Então, qual é o seu principal objetivo? É alugar um imóvel ou conseguir trabalho? Isso você precisa identificar para ver se o verão é de fato o momento ideal para você imigrar. Tem pessoas que se planejam financeiramente muito bem e não precisam chegar já urgentemente para conseguir um emprego. Então talvez seja interessante migrar em outro momento para você buscar imóveis mais baratos. Mas tem outras pessoas que estão ali no limite do planejamento financeiro. Então já precisam chegar e conseguir esse contrato de trabalho. Então esses meses são mais indicados nesse sentido. Mas Henrique, e as outras estações do ano? No inverno, você vai ter ali, naturalmente, pelas questões climáticas, por ser mais frio, você vai ter menos turistas no país. Então, naturalmente, também vai diminuir as oportunidades de emprego. Mas como vai ter menos pessoas buscando imóveis em Portugal, naturalmente também vai aumentar as ofertas de imóveis para você alugar, para você arrendar. Então, chegando no inverno,
você vai ter menos oportunidades de emprego. Não estou falando que você vai ter zero chance de ser contratado, porque não é assim. Em Portugal, o ano todo tem oportunidade de emprego, mas se comparado com o verão, no inverno você tem menos oportunidade de emprego. Em contraponto, você vai ter boas oportunidades para conseguir arrendar o seu imóvel. Então, o principal é você identificar qual é o teu objetivo. Então, tem pessoas que vão chegar com um visto de estudos, que vão chegar com um visto de aposentado, de nômade digital. Então, chegar no inverno faz mais sentido, porque a pessoa não está procurando trabalho, então ela vai arrendar imóvel mais barato, entende? Então, esse contraponto é importante a gente fazer. Mas, gente, existem tanto a primavera, que é ali no final do inverno e começo do verão, quanto o outono, que é entre o final do verão e o começo do inverno. Então, na primavera você tem ali os meses de abril, maio, ali até um pouco antes de abril, né? A partir de março, que você já começa a sair do inverno, e você tem o outono, que é já nos meses de agosto, setembro, outubro, novembro. Então, essa é a divisão em relação às estações do ano. E quando você chega ou na primavera ou no outono, também são momentos muito interessantes para você imigrar, porque você está no meio termo, sabe? Então você ainda tem você começa a ter na primavera boas oportunidades de emprego, porque já está se caminhando para a chegada do verão. E no outono você ainda consegue ter temperaturas não tão frias, mas também não tão quentes, e ainda existe ali uma demanda de empregos resquício da alta estação. Então, esses períodos também são muito interessantes para você emigrar para Portugal. Portugal, o ano todo, tem oportunidades para você. O que você precisa identificar é o que se enquadra de acordo com as suas características, com as características da sua família. Então, é muito importante ter essas informações. Muitos imigrantes acabam escolhendo mudar para Portugal e não têm essas informações. E por isso fazem uma escolha equivocada. Então, chegar no momento em que está muito frio, se você saiu do Nordeste, saiu do Norte, o frio pode ser algo que vai te desmotivar, que vai ser um complicador para esse teu processo migratório. Ou então, se você vem de uma região muito fria e vai chegar no verão, que está muito calor, isso também pode te impactar. Então, ter essas informações em relação às ofertas de emprego, às ofertas de imóveis, às condições climáticas em cada momento, é muito importante para o teu processo migratório. E é por isso que a gente está tentando te ajudar com esse vídeo. E olha, se você já está gostando do nosso conteúdo, deixa o teu like, se inscreve no canal, manda esse vídeo aqui para outras pessoas que você sabe que também quer morar legalmente em Portugal, manda no grupo da família e também ativa o sininho, porque toda vez que tiver vídeo novo no canal, você vai ficar sabendo. E assim, gente, o teu like, a tua inscrição é a forma que você tem de nos ajudar, porque é dessa forma que o YouTube vai entender que esse aqui é um conteúdo de qualidade e vai levar o nosso trabalho para outras pessoas que querem morar legalmente em Portugal. Então deixa o teu like e se inscreve no canal. Olha, um aspecto muito importante, uma informação muito relevante para você que vai migrar com a sua criança é em relação ao ano letivo em Portugal. O ano letivo inicia em setembro e vai até julho. Ou seja, é um período diferente do que ocorre no Brasil, do período escolar no Brasil, que começa em janeiro e termina em dezembro. Não, em Portugal começa em setembro e termina em julho do próximo ano. Então é importante que você tenha essas informações para buscar o melhor caminho para a sua criança que vai estudar em Portugal. E assim, gente, é muito importante que você saiba que não existe uma regra. Ah, chegou em tal momento, você vai começar em tal série, você vai ter que voltar uma série, você vai pular uma série. Não existe uma regra em relação a isso. O que vai acontecer é que o grupamento escolar e a própria escola vão tentar identificar se aquela criança, de acordo com os documentos escolares que ela tiver, de conclusão de série, histórico escolar, se aquela criança vai atender aquela série respectiva que ela fazia no Brasil, ou se ela vai precisar iniciar novamente. São feitos alguns testes, algumas provas, para tentar identificar se essa criança se adequa naquela série que é recomendada para a idade dela em Portugal. Então, isso é muito relativo. Mas é interessante também que muitas pessoas que chegam em janeiro, por ter a conclusão de série ali em dezembro do seu filho, conseguem adequar essa criança à série que começou em setembro, porque ela tem a documentação comprovando que ela terminou a série no Brasil e que ela estaria apta para fazer essa série da idade dela, que estaria no momento atual, que teria começado em setembro. Mas ela pode começar em janeiro, porque ela só chegou em janeiro, e dessa forma não ter prejuízo em relação à questão escolar. Eu vou contar para vocês, vou compartilhar com vocês o que aconteceu com o meu irmão. E também depois eu vou explicar o momento que a gente chegou e por que a gente escolheu aquele momento. O meu irmão tem 11 anos no momento, mas ele chegou com 9 anos. Ele havia acabado de concluir
a série dele no Brasil em dezembro e chegou em janeiro. E na chegada na escola foi feito alguns testes e ele inicialmente ficaria como ouvinte de janeiro a setembro para depois iniciar na série correta. Mas foi identificado durante esses testes, o estudo feito pela escola, que ele estaria apto para seguir em frente, para passar para a próxima série e já começar o ano letivo em Portugal como se ele estivesse começando no Brasil. E ele conseguiu dessa maneira se enquadrar e não teve prejuízos. Então ele chegou em janeiro e dessa forma ele não teve prejuízos. Mas tem outros casos, eu tive primos que chegaram em novembro e também não tiveram problema, conseguiram seguir na mesma série. Então depende muito mesmo da sua escola, depende muito do agrupamento escolar. Mas é importante que você saiba que o ano letivo começa em setembro e finaliza somente em julho em Portugal. E são aqueles 3 meses de férias que as crianças têm em relação ao período escolar e ao período de férias. Então essas informações são muito importantes. Agora eu vou te contar o que fez mais sentido para minha família de acordo com os nossos objetivos. Quando nós imigramos para Portugal em 2022, a nossa família não tinha necessidade de chegar e procurar um trabalho, porque a gente trabalhava de forma remota para outros lugares no Brasil, então essa questão do emprego não era o nosso principal objetivo. E nós fizemos um planejamento financeiro, nós tivemos orientação e dessa forma a gente conseguiu se planejar da melhor maneira para chegar em Portugal. Então nós escolhemos janeiro, que era ali no inverno, porque a nossa preocupação era conseguir uma casa para morar. Então no inverno, como eu falei para vocês, existe uma menor procura, então existe uma maior oferta de imóveis, ou seja, você consegue alugar em condições melhores. E ali em 2 semanas nós conseguimos fazer nosso primeiro arrendamento em Portugal, nossa primeira casa. Então para a gente, de acordo com o nosso objetivo, a nossa condição de trabalho que era de forma remota, fez sentido imigrar no inverno. Mas talvez se nós tivéssemos que chegar já para procurar trabalho, nós buscaríamos os meses ali do verão. Então, isso é muito importante para vocês entenderem. Então, para a gente, de acordo com o nosso planejamento, de acordo com o nosso perfil familiar, que nós tínhamos criança para estudar, que nós trabalhávamos de forma remota, então não precisávamos chegar para procurar trabalho, e o nosso objetivo era conseguir uma casa, para a gente fez mais sentido chegar no inverno, chegar ali em janeiro. E também nós temos outros familiares que chegaram ali no outono, que chegaram em outubro e novembro, e eles também tiveram essa mesma facilidade. Eles pegaram ali o final do outono e o começo do inverno e tiveram boas oportunidades para conseguir imóvel. E assim, no caso deles também não foi algo tão planejado. Então eles precisavam trabalhar e eles conseguiram. Chegando no outono eles conseguiram trabalhar, conseguiram arrendar o imóvel em boas condições e hoje estão vivendo em Portugal dessa maneira. Então assim, gente, isso é algo muito subjetivo, não é uma regra, e esse vídeo aqui foi mais para te dar um direcionamento sobre quais são as épocas do ano em que você tem mais oportunidade de emprego, quais são as épocas do ano que você tem mais dificuldade para arrendar um imóvel, e também informação sobre o período escolar para te dar um norte nessa busca pelo melhor momento para chegar em Portugal. Então esse vídeo foi para você, para tentar te ajudar nesse planejamento. Bom, meus amigos, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você e tenha contribuído com o teu melhor planejamento para chegar em Portugal no melhor momento ideal para você ter muito sucesso nesse teu processo imigratório, para que você tenha muito sucesso e muitas felicidades no teu projeto Portugal. Então, é isso que eu desejo para vocês. Eu quero agradecer a tua atenção e agradecer também ter ficado até o final desse vídeo. Comenta aqui para mim quando você vai chegar em Portugal. Me conta sobre quais são os seus planos, que eu quero saber, e o que você acha que a gente precisa falar aqui no canal para te ajudar nesse processo imigratório. Agradeço o teu like, a tua inscrição, já estou te esperando no próximo conteúdo. Até mais!